de Paz! Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, número 63. Olha só, eu com a minha voz restabelecida. Já posso dar meus gritos, meus agudos, meus sopranos, meus ends. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. Aqui é Victor Uribe, que isso? Eu nem falei minha frase engraçada, cara. Ah, desculpa, é verdade, pulei. Porra. Você foi muito lento. Esse é o podcast de Paternidade Supimpa mais ouvido por pessoas que não têm filhos. Com certeza, isso eu não tenho nem dúvida. Eu já me apresentei. Então vai. Agora eu fui fila, cagou fiquei tudo, me largada. Caralho, vocês são muito doentes, nossa senhora, loucos. Aqui é Thiago Berto e eu voltei agora pra ficar. Talvez, não sei. Talvez eu falte de novo. Talvez você entre de novo na geladeira. Depende do seu desempenho nesse episódio. Porque aqui... Desempenho no programa, não de voz, de canto. É verdade. Ah, você não falou? E para esse episódio a gente tem aqui agora dois convidados. Trouxemos nossos queridos. Se apresentem. Olá, eu sou o Marco Reis de Brasília e hoje eu vou contar algumas histórias de como é ser pai de duas crianças aqui na capital federal. E eu sou o Rafael Nores, editor do Família Palmito e pai do Miguel, de 8 anos. Pai solo há 8 anos também. Muito bem, então, como vocês já devem ter percebido, a gente hoje vai conversar sobre paternidade unicórnio, que é essa coisa do pai solo que nunca ninguém viu, ninguém sabe como é que é. A gente conseguiu pegar dois espécimes na savana brasileira. Provavelmente 80% do que existe por aí. E a gente vai conversar um pouco com eles, mas só depois dos recadinhos do Tricô. Recadinhos do Tricô. Nesses recadinhos a gente precisa avisar uma coisa pra vocês, tá bom? Uma coisa O quê? que é chata. É chato, né? Assim, a gente vai passar por uma temporada sem leitura de e-mails. Ah! Isso quer dizer que você não tem que mandar e-mail? Não. Isso significa que o Vitor vai responder seus e-mails? Não. Mas mande, que se tudo der certo eu consigo olhar e responder. O que acontece? A gente está se aproximando daquela fase final da gravidez da Anne e daqui a pouco a gente não sabe, a Maia vai nascer. Então, para a gente conseguir ter as primeiras semanas aí de folga, tirar umas férias do Tricô, a gente vai gravar vários episódios toda semana. E aí, é claro, a gente não vai conseguir fazer leitura de e-mails, porque a gente vai tentar adiantar um monte de episódio para vocês aí não ficarem sem programa, pra gente poder tirar uma folga e eu poder dar atenção aqui nesses primeiros momentos aí de vida da Maia e curtir também a chegada da minha terceira filha, porra. É tipo na época que a Ana Maria fazia episódios, gravava episódios e deixava pronto pra depois ir passando nas férias Teve dela. até uma época que era só o Louro José. É tipo a Xuxa, que gravava os programas toda a semana inteira num dia só com as crianças. Fantástico. Então é isso Era aí. sempre a mesma criança. Só mudava a roupa. Sempre criança. Então é isso, gente. A gente vai avisar. Eu vou soltar um avisozinho aqui quando a Maia nascer também, pra vocês saberem. Eu sei que a galera tá torcendo aí pela gente. Agradeço muito por todo o carinho. E a gente vai tentar fazer de tudo pra isso não impactar aí na frequência dos nossos programas, apesar de que Tamo Junto vai ter que entrar num hiato aí por motivos óbvios, né? Não vai dar pra gravar Tamo Junto com a Anne e bebezinho pequeno. Ah, claro que Chega dá. de mimimi, para de mimimi, porra. Porra. É servir mesmo? Muito bem, olha só, além disso, a gente tem que sempre agradecer aqui aos nossos ouvintes apoiadores supimpas que estão sempre contribuindo com a gente mensalmente pra gente manter essa qualidade e pagar as continhas e ajudar a gente a produzir esse podcast lindo. E você também pode se juntar a essa fanbase maravilhosa. Até porque, sem querer Escrotizar. ofender, faz tempo que não brota ninguém, né? Não brota, né? Faz tempo que não cai ali, né? Poxa, crush, por que não me nota? Muito obrigado por quem tá lá, mas... Quem continua, claro. Vamos catequizar aí, gente. Exatamente. Se você tá aí em dúvida, se a situação tá difícil, a crise econômica, a situação política tá um caos total, mas, poxa, separa 15 merrezinhos aí, você vai ajudar a gente mensalmente com um valor que não vai doer no seu bolso, tenho certeza. Ô, gente, é aquela. Tem gente aí, ó, gastando 12 milhões em fake news no WhatsApp. Você pode gastar R$10
fazendo uma coisa bem mais interessante. Pro bem da humanidade, né, Pro bem cara? da humanidade Porra. e do nosso... das coisas continuarem. Tô rindo agora. Tá rindo o quê? Dos 12 milhões. Não, 12 milhões por empresa, né? É. Você acha, não, mas pô, o que eu ganho com isso? Você ganha um monte de coisa. Primeira coisa, que é a coisa mais famosa, é o nosso chat supimpa lá. Um dos nossos vários chats que a gente... Agora tem uma porrada já de chat. Você vai poder conversar com a gente, vai ter acesso aos bastidores, vai poder, às vezes, presenciar eu, Berto e Vitor brigando no meio do chat, as pessoas comendo pipoca. Então, tipo assim, é bonito, cara, de se ver, né? É meio difícil de acontecer atualmente. É. Mas eu tento reservar minha hora do almoço no trabalho para incomodar. ofender as pessoas. E se você não percebeu, eu voltei. Depois de 2 episódios, eu tô aqui de novo. Tava na geladeira. Para o delírio de muitos e a tristeza de alguns. De alguns. O copo tá transbordando aqui já. Tava tocando no sino já, dos xingamentos. Ah, sim. E olha só. Tava pouco? Não, nunca tá pouco, cara. Tava pouco xingamento? Não provoca. Não, tá bom. Peraí. Vou voltar aqui. E vocês não ganham só acesso ao chat supimpa, vocês têm acesso a descontos na lojinha. Teve um apoiador nosso aqui, o Márcio, ele foi muito espertinho. Ele ajudou a gente no plano anual, aquele que você paga um plano, dependendo do valor do plano anual, você ganha uma camiseta de graça. Aí ele guardou aquele bônus, ficou guardando o especial. Aí saiu a camiseta nova do Bagulho Sinistros. Aí ele usou. Ele usou. Aí! Pegou a camiseta nova de graça, lançamento. Me fudeu. Porra, eu tava querendo que eu ia vender essa camiseta, o cara me pega e bota um negócio. Mas então, você tem acesso a isso, você tem direito a isso. Você também tem direito a ouvir nossos episódios sempre que possível, antes de todo mundo, né? Mas sempre quando tá pronto, que tem atrasado às vezes, né? Então a gente fica aí nessa dívida. Nem sabia. Pra você ver como é que você participa bem da produção. Os últimos tempos têm sido tenebrosos em my life. Temerbrosos. Mas volta a Temer. Cara, eu gostaria que fosse tenebrosos. Itimali, esse cabelo de Adoraria algodão. que fosse tenebroso. Como é que é? Itimali, esse cabelinho de algodão. Aquela mãozinha linda fazendo carinho, gente. Fico pensando todo dia. Nossa, sugando se meu eu sangue. deito, né? Se eu conseguir deitar naquele colinho que não tem quase carne. Fica Temer. Aquela mãozinha minúscula acariciando meus cabelos. Decrépita. Né? A mão vai passando aqui assim na barba, vai ficando a pele. E outra coisa também, saiu o resultado da Pod Pesquisa, né? O maior, Que é bem interessante, a muito maior legal. pesquisa sobre podcast no Brasil. O negócio foi grande, mais de 20 mil respostas. E a gente precisa agradecer a galera que respondeu e que é ouvinte do Tricô e botou lá que ouve a gente, cara. Sem vergonha, sem medo, né? De falar assim, não, eu sou um ouvinte do Tricô de Paz. Pra quem não sabe, tem que nós somos vencer. aquele 1%. A gente é aquele 1%. A gente está na primeira página dos mais Fantástico, ouvidos. cara. A gente Top 100. não rola o scroll, não tem Não scroll. rola scroll, A tá gente na primeira- aparece a gente é antes o do último. scroll. A gente é o é o último. último na primeira página. É tipo assim, ganhamos por repescagem, mas tá valendo. entendeu? Tamo na boca. Tô Se a gente orgulhoso. subir 25 posições, a gente chega no Jovem Nerd. Tô orgulhoso, porra, entendeu? Estamos dividindo página com o Jovem Nerd, porra. Ok, cara. Jovem Nerd, não ovo. Essa galera toda, maluco. Todos os mamilos, a gente tá ali junto, cara. Tamo Mamilos junto. que tá em terceiro, Inclusive, meu irmão. olha só. Terceiro, O fantástico. vamos lá, vamos pensar agora sério. Se você tá olhando uma lista numa página com uma porrada de nome de podcast, o que vai sobressair mais? O primeiro e o último. O primeiro, o segundo, o terceiro e o último. O último, sempre o cara vai passar, vai virar a página ali e Tricô de Paz. What the hell is this? Aí vai ouvir mais um ouvinte. Não, e é muito legal. A gente tem 1% da galera. O que, pra nós, é Muita lindo. coisa. É muita Extremamente importante se você tá falando de podcast no Brasil. coisa. Isso aí. Ainda mais um podcast de paternidade, que é um negócio que tipo, as pessoas não conversam O sobre. nicho do nicho. É o nicho do nicho, as pessoas estão ouvindo a gente, as pessoas que não têm filhos ouvindo a gente. Então, cara, a gente só tem a comemorar. Muito obrigado mesmo. É lindo. Chega de recadinhos por hoje. Sem a conversa! Muito bem, estamos de volta aqui na nossa pauta principal. Estou muito feliz que eu não estou mais rouco. Continuar nasalado, porque isso é um problema pra sempre, né? É só fazer cirurgia. Não vou. Cara, já tô velho pra isso. Tenho 3 filhos pra criar, meu amigo. Eu não vou fazer cirurgia de porra nenhuma. Tem 2. Mas já conta, já tá contando. Veio. Não, tá contando já, né, cara? Porra. Tá, Não claro querendo que tá mas falar contando. de cirurgia nenhuma também é complicado, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã.
Deixa eu me enganar um pouquinho, bom, né, cara? Você já ajeita o nariz, dá uma empinada. Entendeu? Afina, né? Já deixa... Já dá aquela coisa bonita. Ajeita o resto da cara também. Aproveita. Faz né, tudo de uma vez logo. Já tá com anestesia geral mesmo, mano. Faz tudo de uma vez. Já faz uma recalchutagem já completa, né? Já sai de lá que nem o, sei lá... Já faz implante de cabelo, né? Pô, sai que nem o Michael Jackson, ficaria fantástico. Irado, né? Aí sim. Mas muito bem, estamos aqui parando de enrolar. Vamos aqui chamar de volta os nossos amigos. Mas vamos lá, eu quero que vocês contem pra gente um pouquinho quem são vocês. Eu vou ler como é que são vocês. Tipo assim, a gente tem 2 olhos, tem um nariz. Quem são vocês? O que vocês fazem? Contem um pouco da história dos seus filhos. Como é que as coisas todas aconteceram na vida de vocês. A gente quer conhecer um pouco mais da história de vocês. Muito bem. Eu sou o Marco. Eu resido em Brasília, nossa querida capital. Nesse momento a gente está com bastante agitação por aqui. Porra, nem imagina. Vocês não imaginam mesmo, porque eu trabalho bem do lado lá da confusão. Ixi. E hoje eu tô com... tô batendo aí os 40 anos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 15, que é o Diego, e tem a Mariana, que já tá com 9 anos. E tem uns detalhes que, por exemplo, eu não me casei com a mãe de nenhum dos 2, então eu sou pai solo raiz mesmo, na verdade, né? Uhum. Porque desde que eles nasceram, basicamente, eu já tinha me separado. Então, as fraldas, para trocar as fraldas, aprender, no caso da Mariana, né, reaprender, refazer tudo, foi sozinho mesmo, né. Eu trabalho com tecnologia, então a gente que trabalha com tecnologia é bem corrido, então às vezes eu acordo um pouco mais cedo, tipo de madrugada, para fazer alguma coisa para mim, porque depois que começa o dia, aí é aquela correria, né, arrumar menino para levar para a escola, no caso eu levo a Mariana para o balé, às vezes eu levo o Diego em algum compromisso, alguma coisa assim. E eu só chego em casa lá por volta das 8 da noite, né? Aí é escola, assistir um pouco de televisão, conversar um pouquinho, às vezes nem dá tempo de assistir televisão, às vezes já é direto exercício e quando termina dever de casa e tudo, já é colocar na cama, dormir, porque no outro dia é loop infinito, né? No outro dia tudo começa de novo e é a mesma loucura. E no meu caso, apesar de agora eu ter uma companheira, eu tô casado, mas não é a mãe deles, né? Então, no final das contas, o trabalho todo recai, claro, sobre o pai. Tá, entendi. Bom, deixa eu, porque são vários nomes, deixa eu me localizar aqui de novo então. Você tem um filho mais velho de 15 anos que é o... Diego. E a de 9... É a Mariana. E os seus filhos, pelo que eu entendi, então você tem 2 filhos e eles são de mães diferentes, é isso? Exatamente. Tá. Já dá pra puxar várias histórias por aqui, pra gente conversar pra caramba, mas eu não quero deixar o Rafael muito calado não, então eu vou chamar aqui, você fala um pouquinho aí da tua história. Vamos lá, Rafael, fala aí então como é que conta aí um pouco da tua história pra gente. Beleza. Bom, eu me tornei pai no último ano da faculdade, em 2010. Meu filho nasceu 2 dias depois do meu aniversário. Eu faço dia 21 de maio e ele faz dia 23. Desde então eu só tenho festas infantis de aniversário. O que é o sonho de muito adulto. Nunca mais tive festa, nem presente. Presente já vai direto pra ele. A família compra só pra ele. Você não precisa de presente. Porra, não acaba com a vida da pessoa, cara. E desde dezembro de 2010 mesmo, quando o Miguel tinha 6 anos, eu me separei da mãe dele. Ela foi morar em outro estado. E como eu tinha uma estrutura um pouco melhor para oferecer para ele, ficou meio acertado entre a gente que ele ia ficar comigo. E eu passei por diversas paternidades diferentes, né? Teve esse momento que eu vivia com a mãe dele, que foi só 6 meses. Aí depois eu passei um pouco diferente, o Miguel foi morar com os meus pais em Pedreira. Eu sou de Campinas, tudo interior de São Paulo. Tá. Só que eu mantive meu trabalho aqui porque eu tinha acabado de ser efetivado do meu estágio e tal, tava começando a carreira. E aí eu via o Miguel de fim de semana. Meus pais ficavam com ele, normal. E aí eu fiquei fazendo durante 1 ano esse vai e vem de final de semana para ficar com ele, de uma cidade para outra, até que no final do ano eu consegui comprar uma motinha, minha primeira moto. E aí eu passei a morar com eles, lá em Pedreira. Uhum. E aí depois de muito tempo lá morando com eles, eu cheguei a trabalhar com eles também, depois que eu saí do meu trabalho em agência. Eu voltei a trabalhar em Campinas
E comecei a achar ruim, de novo, ter que voltar a fazer essas viagens, que dá mais ou menos 50 minutos, né? Pra ir, 50 pra voltar. E tinha noites, às vezes, quando eu voltava pro trabalho quase dormindo na moto, é super Caraca, perigoso. É. Não duvido, né? Tem seguro de vida? Não, nem seguro da moto, não tem seguro de nada. E aí eu decidi que eu ia bater a asinha de novo e sair de casa, só que dessa vez com o Miguel, né? Aham. E já há 2 anos e meio eu moro com ele sozinho aqui em Campinas. Eu tenho uma namorada, mas ela não mora comigo. E toda a tarefa mesmo recai sobre mim, porque a mãe dele mora em outro estado. Agora, aliás, já mora em outro país, que ela teve essa sorte de sair daqui. E bom, aí eu faço tudo, né? De manhã eu levo ele pra escola, à tarde eu levo ele num serviço social que faz o contraturno, né? E a gente fica à noite junto. Eu tenho sorte de trabalhar hoje num trabalho bem flexível, né? Que a área de publicidade tem algumas vantagens, né, nesse sentido. E eu trabalho muitos dias, às vezes, de casa, então eu consigo estar sempre presente e dar conta de tudo, embora às vezes eu ache que eu vá surtar, às vezes eu surto de fato, mas é mais raro, graças a Deus, e graças à terapia, aliás. E é isso, a gente vai aos trancos e barrancos, improvisando e dando sempre um jeito. Hoje o Miguel tá com 8 anos, e agora na nossa família no ano passado entrou mais um membro, que é um gato, que a gente achou na rua, minha namorada achou, aí trouxe pra casa, aí eu ia ficar com ele uma noite pra dar algum lar, e aí como eu já comprei toda a bandeja, as rações, eu falei, não vou mais devolver ele. É trap. É trap. Esse negócio, não, cara, isso é a pior coisa que existe na face da Terra. Nunca deixa chegar passou da porta de casa, entrou, Já era. Não esquece. E ele entrou mó feinho, tadinho, ele tava tão judiado com pneumonia, o olho todo cheio de meleca e tal. Caraca. Aí depois ficou tão bonitinho. Hoje ele me odeia, mas ele vai e volta aqui o tempo todo. Ele fica o dia inteiro pra rua. Essa parte boa de morar em casa, né? Também eu consigo deixar meus bichos soltos. E como meu sobrenome é Norris, né? E eu sempre ouvi piadas de Chuck Norris na minha vida. Eu nem ia fazer nenhuma piada. Caralho, eu 5 guardadas aqui, mas eu nem ia fazer. Eu ouvi a minha vida inteira piadas de Chuck Norris, e aí eu terceirizei a piada pro meu gato, que ele chama Chuck, e às vezes ele parece mais com Chuck Boneco Assassino, mas faz parte. Muito bom. Cara, bom, o Miguel tem 8 anos, é isso? Isso. Tá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o que vocês acham? Vamos tentar pensar assim, por que é tão raro a gente encontrar um pai solo? E aí quando a gente fala pai solo, a gente tá falando, no caso de vocês dois, né, que é o pai que ele tem a guarda total das crianças, né, assim, não é um pai que é divorciado e tá ali dividindo a guarda e tal. Tem guarda compartilhada ou qualquer coisa do gênero. Isso. E eu fico pensando assim, por que é tão raro assim? Vocês têm alguma ideia de por que isso? Machismo. Fim. Tá, no caso, eu não tenho formalmente a guarda dos meninos, né? No caso do Diego, é mais ou menos assim, alguma coisa de fato, né? Uhum. Então, digamos assim, ele passa aqui em casa, sei lá, 80% do tempo, e 1 ou 2 dias na semana ele vai lá pra mãe dele. No caso da Mariana é um pouquinho menos, ela deve passar aqui em casa 60%, 70% do tempo. A mãe dela também é bem agitada, a vida dela é bem corrida, então geralmente ela passa aqui em casa um pouco mais da metade do tempo livre dela. Entendi. Né? Então basicamente essa é a diferença. Só que quando eles estão aqui é 100% do tempo grudado, né? É 100% do tempo comigo, todos os detalhes sou só eu mesmo, né? Uhum. Tá. E então assim, eu fico... Bom, a resposta mais fácil é essa, né? De que existem poucos pais assim, por causa do machismo, né? Porque pro pai é muito mais fácil, né? A gente até já dá um spoiler aqui, que um dos episódios que a gente vai gravar num futuro próximo aí é sobre abandono paterno. E a gente sabe muito bem que pro pai é muito fácil você simplesmente abandonar seus filhos, né? Berto que o diga, né? Eu?
Oi, pai. Tá bom, hein? Cara, a gente tá. Eu confesso que eu sou um pouco otimista. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas me parece que melhorou muito, sabe? Eu digo em termos de país, porque de fato é difícil, cara. Não é fácil cuidar de criança, sabe? Tem hora que. Cara, tem hora que talvez o termo seja surtar mesmo, né? Sei lá, eu passei muitos anos sem fazer muitas coisas porque simplesmente não é possível, você não tem tempo de fazer mais nada. Sei lá, eu gosto de pedalar, eu pedalo, então eu cheguei a passar, sei lá, 2 anos sem botar a mão na minha bicicleta porque eu não tinha tempo de passar, sei lá, 2 horas treinando. Então, várias vezes isso aconteceu. Quando a Mariana nasceu, então eu tive que abandonar todos os projetos pessoais que eu tinha. E eu consigo imaginar que nem todo mundo tem essa disposição, isso que é o fato, né? Não sei se só por causa, talvez, aí do machismo, que é algo muito forte no Brasil. E eu vou te falar, só quem tem filha vai saber o quão machista é o Brasil. E o negócio é inacreditável, certo? Às vezes eu vou. Talvez até um pouco chato de falar, mas não é só os homens que são machistas, né? Eu tenho filha e eu vejo um machismo inacreditável das mulheres também, que às vezes elas parecem que não aceitam que eu é que levo a menina pro balé e eu é que pego a fila e, por exemplo, eu levo ela pro balé desde que ela tem 6 anos, mais ou menos, que eu levo ela pro balé. Então, no geral, eu sou o único homem que tem na escola de balé. Uhum. Isso é bem estranho, porque você vê que é um ambiente totalmente feminino, né? E às vezes é até difícil até de interagir com elas, né? Eu me sinto um pouco estranho naquele ambiente. E tem até um caso curioso, porque um dia eu achei super estranho que eu tava lá esperando ela, eu fico lá sentado 1 hora enquanto elas dançam, e a filha por acaso nesse dia tinha um outro pai que tinha levado a menina também, e ele foi levar a menina no banheiro, só que ele entrou no banheiro, só que no banheiro feminino, né? Eu achei aquilo super estranho. Eu também, eu fiquei tentando, eu acho que ele não tinha muito jeito com a coisa, eu acho que ele era meio novato aqui nessa área de ter filhas. Eu ainda pensei de avisar o cara, mas ele entrou lá dentro, foi aquela confusão. Mas enfim, então é mais ou menos isso, cara, né? É mais ou menos isso, né? Eu me sinto muitas vezes eu ouço comentários bem feios de ambos os gêneros, né? Não só dos homens, mas das mulheres também. Então o machismo, eu acho que é só um dos fatores, tá? Mas que tipo de comentário você ouve? Cara, olha, ontem ou anteontem, agora, há poucos dias, um colega muito próximo, até um cara legal, não foi por maldade, entendeu? Isso acontece com muita frequência. Então a gente estava conversando no trabalho ali na hora do café, conversando alguma coisa do tipo que eu tô querendo voltar a treinar em algum momento aí eu tava conversando com os colegas que o pessoal treina de madrugada. Aí eu falei, pra mim talvez dê pra treinar só se for assim, né, de madrugada. Porque um pouco mais tarde eu tenho os afazeres, aquelas obrigações, né, de cuidar de menino, levar na escola, levar nos compromissos. Uhum. Aí o cara perguntou, mas eles moram com você? Aí eu fui começar a explicar, que é tipo, não, olha, eles moram comigo, mas também vão, né, pra casa da mãe, da avó. Aí o outro entrou na conversa e falou assim, cara, nem tenta explicar que é muito complicado. Aí eu parei e falei, cara, não fui eu que inventei o divórcio, entendeu? As pessoas divorciadas, elas são assim. Se vocês são casados nesse padrão, sei lá, heteronormativo aí, ou tradicional, legal, mas nem todo mundo, né? Nem todo mundo vai conseguir manter o casamento até o final. E quando separar, vai ser desse jeito, igual eu tô fazendo, né? Você se vira e é complicado mesmo. A logística vai para a casa de um, pega o metrô, vai para casa do outro, pega o carro, engarrafamento, Brasília, 1 hora de carro para você ir para qualquer lugar. É muito complicado. Não é essa vida fácil que todo mundo tem aí, que você deixa, que sua mulher leva e traz e você fica em casa dormindo. É muito complicado. Às vezes é um pouco chato de ouvir essas coisas, sabe? Tem dia que você não tá muito afim de ouvir esse tipo de coisa, como se a gente morasse em outro planeta, sabe? Como se quem tem que cuidar dos filhos, assim,
É como se fosse algo de outro planeta, algo muito estranho. É bizarro, né? Porque assim, não dá pra não falar sobre isso tudo e não ficar fazendo toda hora links aqui mentais com como é que deve ser a vida da mãe solo, né? Porque é isso. Ninguém questiona Você uma mãe solo. Exato. Você tá levando a tua filha no balé e as pessoas ficam, porra, mas como assim? Não sei o quê. Mas a mãe solo que leva e tá se fudendo, tem que dar o jeito de faltar o trabalho, não sei o quê. As pessoas nem estão nem aí. Ela tá fazendo só o que todo mundo acha que ela deveria estar fazendo, né? É um parênteses, né? Esses dias a mãe da Mariana, que não é a mãe do Diego, a mãe da Mariana falou pra mim assim que as colegas dela, as amigas dela, estavam achando muito estranho porque a mãe da Mariana viaja com alguma frequência e, bom, ela viaja e a Mariana, óbvio, né, fica aqui comigo, né? Então, quando a Mariana tinha, sei lá, 1 ano, alguma coisa assim, ela foi pra Europa e, sei lá, passou semanas na Europa e incomunicável, obviamente, né? Uhum. Então, elas falaram assim, mas você vai deixar com o pai? Aí ela olhou com aquela cara meio de lado, assim, né? Meio de lagartixa, assim, olhou de lado e falou, ele é o pai. Mas você confia nele? Aí ela, mas ele é o pai. Aí depois ela veio falar isso pra mim e eu, poxa, mas não é estranho isso? Quer dizer, não seria algo positivo você poder viajar tranquilamente, passar semanas lá sem se preocupar, né, com a sua filha, porque ela tá com o pai. Então, isso com, sei lá, 1 ano e pouco de idade. Então já começou daí esse tipo de comentário e desconfiança, principalmente, sobre a criação paterna, né, no caso. Não, e é assim, né? Tipo, não, tá com o pai, mas a mãe dele tá com ele, né? É, exato. Mas assim, se você parar pra pensar, não é tipo, poxa, pobre de nós, né, que estamos aqui. Não. Porque para as pessoas criarem esse imaginário coletivo, é pra você ter uma ideia do nível de qualidade de pai que tem por aí. Quando você fala que você é otimista em relação a como as coisas estão mudando e tal, e eu ainda sou bastante pessimista, porque por mais que a gente aqui na nossa bolha, a gente vê muitas coisas melhorando e tal, se a gente sai da bolha, a gente vê que, tipo, cara, é o cara que simplesmente não tá nem aí, cara. Independente se ele tá separado ou não. Quer dizer, pior ainda, quando ele não tá separado, o cara, tipo, não, ó, tô vendo aqui, acho que eu já contei essa história aqui de um colega meu lá do trabalho, que ele fala, olha, eu tô com a minha filha e tal, mas na hora do futebol, tô ali cuidando dela ali meio de leve, se ela começa a dar ruim, a chorar ou querer demandar muita coisa, eu entrego pra mãe, porque, porra, aquele ali é o meu futebol. Ou então aquele ali é meu Jornal Nacional. Eu vou ver aquilo ali, tipo, não vou mudar essa minha rotina. Isso aqui, ela tem que entender que ela tem que respeitar isso. Então, tipo, e o cara só consegue fazer isso, obviamente, porque tem uma mãe que vai cuidar da criança. Porque se não tivesse, ele não ia conseguir fazer essas porra também. Ou, né, ia agredir a filha, sei lá, ia gritar, botar de castigo. Mas, a gente, como a gente falou no último episódio, né, no penúltimo episódio, o parâmetro a paternidade é nivelada muito por baixo. Então, as pessoas, elas realmente têm medo porra, não, mas o cara vai ficar sozinho com teu filho? Como assim? Ele vai matar seu filho, porque ele não sabe, ele vai morrer de fome, teu filho vai morrer de fome. Por que isso? Porque o nível tá lá embaixo, cara. E a gente tem que trabalhar muito pra conseguir levantar esse parâmetro aí. Sim, eu ia falar isso mesmo, dessa questão de que a nossa régua é muito confortável. É fácil ser otimista para essa questão de paternidade, porque a nossa régua tá lá embaixo e qualquer coisa que a gente faça tem confetes, né? Eu lembro na blogosfera paterna, né? Lá em 2010, quando eu comecei o meu blog. Fala do teu blog, cara, porra. Então, quando o Miguel nasceu um blog e eu sempre fiz blogs de várias coisas, de poemas adolescentes, diário e coisas que não estão mais na internet, eu posso ficar sossegado. E quando ele nasceu foi um assunto também que eu comecei. E é muito louco ver como eu ganhava confetes por fazer coisas bem básicas, né? Eu, no começo da vida do Miguel, né, quando eu ainda estava com a mãe dele, eu tinha ainda uma visão super tosca mesmo do pai provedor, que era a referência que eu tinha, e isso só mudou mesmo com a separação. E foi no tranco mesmo que eu aprendi essas coisas, aprendi a me virar. E era direto ver na internet alguém famoso, eu lembro Serginho Groisman, eu acho, que teve uma coisa dele, trocou a fralda, algum tweet dele, alguma foto, assim, tipo, nossa, que pai incrível, não sei o quê.
E eu tive muita sorte no meu círculo de amizades ter muita mãe solo e muita mulher feminista dando tapa na cara o tempo todo, falando das vivências que ela tinha e de como era besta aplaudir essas coisas. Eu lembro que eu me sentia atacado assim no começo, que eu falava, ô louco, mas também não é assim, tem que incentivar, né? Tem que bater palma, porque quem sabe assim melhora e tal. E eu sempre ficava nessa defensiva, e eu acho que de tanto apanhar e de tanto vivenciar essas coisas, a gente vai conseguindo observar mais as coisas, né? E eu me identifico demais com mães solos, né? Que é o que mais tem, infelizmente, e quem tem as vivências mais parecidas com a minha, né? Porque eu, no meu caso, uma vez por ano que rola a visita da mãe dele, então é eu com ele mesmo e fim de papo, pra tudo. E aí a gente vê muita gente, às vezes eu vejo até, desculpa vocês que são casados e tal, eu vejo os pais, meu amigo, assim, que é pai participativo e tal, e aí eu vejo às vezes comentando, nossa, fiquei um fim de semana inteiro só eu e meu filho cuidando dele, que difícil que foi, que desafio, não sei o quê, eu só consigo pensar, cara... Bem-vindo à minha vida, né, seu puto? Tipo, minha vida é assim o dia inteiro. Só que é assim também, né? Não é, obviamente não é um mar de flores, mas também não é horrível, né? Eu acho que é aquele lance de estresse positivo, né? Que a gente vê sentido em tudo que a gente está fazendo. Então a gente tem um pouco mais de energia, mais vontade de fazer essas coisas, porque a gente consegue identificar os resultados e tudo, né? Mesmo sendo a longo prazo, a gente vai conseguir no dia a dia ver as coisas, ver criança melhorando na escola, em alguns pontos, ou recaindo e tal. A gente tem um feedback total, e é muito legal se envolver para ver a evolução dessas coisas, do ato que a gente faz, né? Porque também aprendizado de pai é o tempo todo, a gente está sempre errando. Eu acho que o principal é não ter medo de errar, né? Porque acho que é muito confortável a gente fazer só o que sabe, né? E o pai não é treinado para saber essas coisas, então fica confortável nessa de pai provedor, é super complicado. Eu lembro até, quando fala essas coisas de confortável, do meu pai. Meu pai nunca trocou uma fralda de cocô, de nenhum dos filhos dele. E uma vez ele ficou sozinho com o meu filho, quando ele era bebê, e o Miguel fez cocô. Ele não tinha o que fazer, não tinha ninguém junto com ele, né? E tal, e foi a primeira vez que ele trocou. E depois disso ele começou a ajudar mais a trocar. Mas foi nesse tranco e barranco aí. Não colocou a criança na máquina de lavar, não, né? Com quantos anos ele tinha quando ele trocou uma fralda de cocô pela primeira vez? Então, o Miguel tinha 2 anos. Meu pai tinha quase 50. Ainda pegou aquele cocôzinho estragadaço, né? Ele é bonito. Não é o pior dos cocôs, né? O pior dos cocôs é do recém-nascido. Na escala nem cocô acho. do Noah é um 0,3. Pô, entendeu? não, cara, hoje ele cagou na praça e não queria de jeito nenhum trocar. Pô, que maravilha. Fica aquela coisa Aí balangando, ficou né? 3 horas brincando no Nossa. escorrega com a porra da bosta na bunda. Nossa, mas deve ter sido uma delícia pra ele. E aí, quando ele chegou em casa, assim, ele tava com a mãe dele, eu tava no trabalho. Aí, quando eu tava chegando em casa, que eu vou de bike pro trabalho, aí tava chegando em casa, encontrei ele, eu fui, filho, me dá um abraço. No momento que ele foi me abraçar, eu fiquei, não, me abraça não. E tem que abraçar. Me abraça não, filho, tá O cocô bom. resseca pai. e Aí fica, abraçou, fica fala, arenoso, sabe? quero ir de bicicleta. Ah, filho, a bicicleta tá quebrada do papai, filho. Ah, Não, vai pro banheiro, pelo amor de Deus. Mas, Rafa, deixa eu te lembrar um negócio aqui. Você se separou quando o Miguel tinha 6 meses, é isso? Isso. Tá, então, uma coisa que todo mundo deve perguntar, mas e aí, cara, como é que foi você cuidando do seu filho com 6 meses, um bebê? E o peito? Todo mundo deve perguntar essa porra pra você, né? E o peito? Como é que faz? Então, a gente teve essa questão de que não houve amamentação. Aham. Ela teve problemas, a gente não teve orientações boas, nem nada do tipo. E aí, hoje tem uma comunidade muito grande de aleitamento materno, né? Grupos no Facebook. Quem tem problemas é muito fácil de achar e tal, mas a gente foi muito nas coisas que iam nos orientando, né? A pediatra, ou outras mães e tal. E o Miguel não foi amamentado, então nessa questão não foi um problema na transição, né?
Entendi. Mas é tipo... É um momento muito estranho quando você se encontra, tipo, separado, porque também cai por terra muito dos estereótipos que a gente tem da família Doriana, né? Sim. E, sei lá, eu sempre tive na minha cabeça que apesar de todos os problemas, vai ficar junto, porque meus pais passaram por muito perrengue junto e tal, e mesmo assim continuaram junto até que meu pai morreu. E eu achava que tinha que aguentar as coisas, né? Mesmo que tivesse ruim. E quando a gente vê que a vida não é bem assim, e às vezes sai do nosso controle, do nosso planejamento, e que às vezes é bom, né, se separar, porque eu até ouvi recentemente o episódio de vocês, né, de pai separado também, que foi muito bom. A questão é que às vezes a separação é o melhor para todo mundo, né? Às vezes a gente fica com medo de se separar porque, sei lá, como isso vai afetar a criança, e às vezes não pensa em como vai afetar a criança viver com pais que não se dão bem. Mas quando esse castelinho de contos de fadas cai, é uma sensação muito bizarra. Eu ainda tive muito suporte da minha família, o que foi, para mim, essencial naquele momento, né? Mas mudou a minha vida total, né? Porque fim de semana, curtição, essas coisas que a gente imagina que vai ter quando fica solteiro, né? Não existia mais. Tem uma criança. Pois é. Porque quando você se separa, você não tem filho, você fala, uhul, vou pra Esbórnia, sei lá, né? Vou encher a cara, vou arranjar Só que não. gente. Só que não. E quando você tem filho, não rola. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Eu acho que quando é sozinho mesmo, aguentar essas transformações na família é bem mais complicado. Você bem ou mal você teve, né, o apoio dos seus pais, né? Por mais que o seu pai não trocasse fralda de cocô, mas estava ali para dar um apoio, né? Minha mãe cuidou dos 3 filhos praticamente sozinha, porque a relação deles era mesmo do pai provedor, né? Aham. Minha mãe foi mestre. E ela é a minha inspiração mesmo para tudo, né? Para ser o pai que eu sou. E eu acho que é isso. E agora, ele hoje com 8 anos, você fala que ele vê a mãe uma vez por ano, mais ou menos, e tal. Como é que é isso pra ele? Você consegue dizer? Ele fala alguma coisa? Como é que é essa relação distante com a mãe pra ele? Ele já falou alguma coisa sobre isso com você? Vocês já conversaram sobre isso? Já, ele faz terapia também, né? Nós dois fazemos terapia, porque é muita emoção pra lidar, e ainda mais pra ele, né? Que é criança, às vezes não tem os mecanismos pra se expressar igual a gente tem, né? Sim. E que mesmo assim, às vezes a gente não usa, né? A gente guarda pra dentro. Tal. Mas afeta bastante ele, porque hoje a mãe dele construiu uma outra família, né? Ela teve outros filhos, se casou com outro cara e tal. Então, afeta ele de ele não se sentir parte disso. Puta, cara. Mas é uma coisa que ele tem que lidar. É verdade, né? Acho que todo mundo tem muitas coisas para lidar. Nenhuma infância fácil, né? E eu acho que ele modéstia à parte, ele tem um puta de um pai do lado dele que ele pode conversar. A gente tem uma relação muito aberta, uma ponte de diálogo mesmo, onde a gente fala de tudo sobre o que a gente sente, né? E ele, hoje com 8 anos, ele consegue falar muito melhor do que antes. Mas antes dava para ver que quando ele voltava desse fim de semana que ficou com ela, ele ficava super abalado, super choroso. Às vezes ele estava super eufórico, brincando e tal, e de repente ele estava num canto meio isolado, sem querer falar. Então rola essa montanha russa, né? Depois de um tempo passa e, tipo, meio que esquece, e eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas a gente segue a vida. Mas é bem complicado quando tem essa distância, essa separação. Não, é foda, cara. Você contando, deu um aperto aqui no coração, porque esse lance E ela tá bem longe, né? Outro estado. Agora né? bem mais, né? Agora outro país, né? Não é uma coisa que você resolva com uma viagem curta ou algumas horas. É o que tem que se preparar e levar um tempo, né? Aí antes disso estava em Curitiba também. Você fica? Eu fico no interior de São Paulo. Porra, o cara não presta atenção no Eu não lembrava. O convidado tá falando. Puta que pariu, cara. Não, mas sério, eu fiquei com um maior aperto aqui no coração, porque esse lance de não se sentir, provavelmente é o que ele não deve se sentir amado, não deve se sentir importante, mas
felizmente é isso, né, cara? Ter um pai como você que consegue suprir isso e mostrar pra ele que ele é muito amado por você e tal. A gente é bem um apoio um do outro. Inclusive, eu tenho que lidar com a casa sozinho, né? Limpeza, tudo, né? Cuidar de fogão, cuidar da louça, de lavar roupa, tudo. Não tenho grana para empregada, nem mensalista. E eu ficava muito esgotado. E teve um momento que eu sentei com ele para conversar. Falei, eu ando estressado à toa, porque eu tô cansado. Eu tenho que fazer tudo aqui. E aí a gente pegou um quadro branco que tinha pra gente fazer desenho. E eu falei pra ele, preciso da sua ajuda, porque tá difícil dar conta sozinho de tudo, da casa. E aí eu expliquei pra ele e a gente dividiu tarefas aqui em casa. Então hoje ele é um garoto super responsável aqui dentro. Ele tem um monte de tarefa dele de alimentar o gato, de lavar talher, colocar roupa no cesto, colocar o lixo lá fora. E a gente criou uma divisão muito legal. Então, eu sou um pai solo, mas eu tenho uma ajuda muito grande do meu filho, né? Ele é super empático com essa questão do cansaço. Às vezes ele vê eu deitado, estirado no sofá, assim, depois de um dia de trabalho. E ele vem, você precisa de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa? Você tá cansado? E tal. Eu acho que a gente conseguiu construir um vínculo muito interessante para quem vive solo, né, de pai solo. Uhum. Porque é bastante coisa para lidar, né? Sim. Infelizmente, quem sabe mais isso é mãe solo, né? É, isso que eu ia falar. Com isso. Não, mas assim, é difícil dividir essas experiências, né? Porque, como você falou na abertura, é meio unicórnio. E eu acho que eu conheço uns 3, 4 pais solos. Agora 5 com o Marco. Eu ia falar uma coisa aqui que eu não sei se é a mesma percepção que vocês têm. A sociedade cria que a mãe é a que ama, né, e o pai é o que corrige, né? Tem essas falácias, né, da sociedade. E aí quando você tem um filho que é criado pelo pai, automaticamente parece que ele, apesar dele ser criado pelo pai, que é uma figura de amor, ele não tem amor, né, na criação dele, porque o amor está contido na mãe, né? Sei lá, acho que tem uma leitura da sociedade. Da sociedade, sim. Da sociedade, sim. dessa forma. Talvez tenha mesmo. Eu só não consigo entender com base em que você chegou a isso. Mas é notório. É notório que, principalmente, é até meio chutar cachorro morto. Mas aqui no Brasil a gente vê que de fato é isso. Dá a impressão que isso é um fato comum. Mas eu me sinto um pouco fora dessa curva aí, então, porque... apesar de corrigir também, mas aqui em casa eu é que choro quando vejo propaganda de cachorrinho, essas coisas assim. Eu acho que tem uma tendência, pelo menos em volta da minha bolha, dentro da minha bolha aqui, que agora eu tô me sentindo numa bolha mesmo depois de... Não, que bom a gente conseguir ver essas mudanças nas nossas bolhas, que as coisas estão melhorando no âmbito masculino. Isso, mas que tem... isso é muito estranho, porque agora mesmo um colega nosso teve filho e ele tá em outra bolha, né? Que no caso, ele é esse aí que o filho vai fazer 1 ano e ele não trocou a fralda ainda. Então eu acabei pegando um pouco de birra, né? Desses casais Doriana, aquele casal de propaganda de manteiga por causa disso, né? A mulher fica lá toda estourada e o cara sentado assistindo futebol com a lata de cerveja na mão. E briga com o menino, que o menino derrubou o copo de vidro e quebrou o copo na cozinha, qualquer coisa nesse sentido, essa né? Essa família é mais o Simpsons do que Doriana, né? Mas isso é fato, eu vejo isso com alguma frequência, viu? Esses dias eu fiquei bem chateado, tava conversando com uma colega e ela... mas tô exausta. E ela chegou com um cara... Não sei se vocês já viram, mas às vezes segunda-feira eu chego no meu trabalho... E algumas colegas vão chegando, vão passando do lado, e ela chegou com a cara de acabada, sabe? O cabelo meio bagunçado, assim, aí, tô acabada, não sei o quê. Mas o que aconteceu? As mulheres que têm filho, elas chegam na segunda-feira, tipo, destruídas, e os caras que têm filho chegam... super descansei, meu final de semana foi super tranquilo. Pois é, mas assim, eu conheço os dois, eu sei, tipo, eu conheço o cara também, e ela falou que no final de semana...
foi no supermercado e fazer compra com os 3 filhos. Ela tem um filho de, sei lá, 1 ano no colo. Caralho. E o cara tava em casa, Que velho. isso, brother? Quer dizer, eu fiquei assim, cara, isso foge de qualquer de qualquer definição, ou de qualquer tendência, porque assim, além do que a gente pode aceitar, né, cara, você deixou a tua mulher ir no supermercado, que por si, é uma selva, né, você Puta fazer merda. compras, empurrar aquele Com carrinho criança? e a criança, aí sim, é simples total, né, é Se uma for segurando nessa numa semana perna. aqui no Rio de Janeiro, então, pode esquecer. Tá tendo Aniversário Guanabara. de uma rede de supermercados famosa aqui no Rio, né, que é o apocalipse zumbi dos supermercados. Imagina Teve quando o primeiro tiver, óbito. quando tiver arma liberada. Aí vai ser Vai uma dar ruim. loucura. Não, mas teve o primeiro óbito, tu viu? Já? O velhinho Teve infartou. o velhinho, né? Ah, Infartou. infartou na fila. Coitadinho. Nossa, pois é. Penso lá, não é pra qualquer um não, hein? Então, mas olha, pode parecer muito reducionista isso de a gente falar, não, mas por que isso acontece, caramba e tal, mas, cara, de fato é machismo, sabe? A explicação, ela parece muito simples e pequena, mas não é, porque assim, é um negócio que tá entranhado mesmo, né, cara? O machismo, ele é estrutural. Tá na base, cara. É estrutural. Tá então, na base. Tá é lá na desde o- criança que desde o você momento que ensina você- o menino a não ter empatia. Tipo, é desde o momento que você já cria essas estruturas de que o trabalho que o homem exerce lá fora, né, fora de casa, ele é mais importante, mais valioso do que o trabalho da mãe, por exemplo, que porventura fica em casa cuidando dos filhos. E aí você começa a ver essas maluquices, que é o que vocês percebem por aí, né? Tipo, da mãe, às vezes, que fica em casa, e o cara que trabalha, e aí a mãe se ferra toda madrugada cuidando de um bebê que acorda e que tá vomitando, que tá doente, e ela não vai acordar o marido, não porque ela tem medo do marido, mas porque ela tem pena, porque tadinho, amanhã ele acorda Ele vai ficar cedo pra 8 horas trabalhar. trabalhando, coitado. Caralho, entende? Então, tipo assim, tá tudo desse jeito. Então, se você vê isso que vocês sofrem, né, das pessoas achando, coitado dos filhos de vocês, que não devem receber tanto amor, é por causa disso, porque todos os pais dos homens, eles não servem, né, entre aspas, eles não servem pra cuidar, eles não servem pra dar afeto, eles não servem pra... Cara, quando eu ouço né? isso, eu vou te falar, eu fico meio, assim, vou usar um eufemismo, mas eu fico bem chateado, sabe? Eu ouço... Cara, Não pode falar que você fica puto para caralho, cara. Esse podcast aqui, O Bento quando tá eu aqui tô hoje. aqui, tem licença poética para palavrão. É poética, muito bom. Pô, cara, pior que nunca é de mal. Assim, são pessoas boas, mas é que o cara pensa assim, poxa, mas você acha que isso faz bem pra eles? Como assim, cara? Ter duas, sei lá, porque parece que é uma coisa meio anormal você tá, sei lá, a maior parte do seu tempo com seu pai. Isso é um negócio que me deixa, cara, agora, há poucos dias, uma pessoa muito próxima, né, que acabou se tornando mais próxima, assim, ela, quer dizer, de novo, uma mulher, né, mas você acha que isso é bom pra eles? Eu falei, mas o que é bom? Ele mora lá, como assim? Ficar longe da mãe, mas como assim? Isso eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, sabe? Eu não sei o que passa. É isso, é a percepção de Não, que assim, o homem não é capaz de dar afeto. A vontade é responder assim, tipo, você acha que é bom pra ele? Fala, olha só, primeiro não foi uma escolha dele. Ou é isso ou é orfanato. O que você acha que é tipo, melhor? Não foi uma escolha dele estar longe da mãe, tá? Nós nos separamos, ok, e ela teve o segmento da vida dela que a levou para mais longe dele. Uhum. Aí qual é as minhas duas opções como pai? Ou eu deixo a guarda com ela, que seria também um inferno pro meu filho, porque já que ela tem uma vida corrida e tudo mais, ela teria que se virar em 10 mil lá, Sim. com as coisas dela pra criar ele, e eu ficaria aqui, sem poder ajudar o meu filho, não ela, não a esposa que se separou, não é isso a questão. A questão é, você ficaria longe do seu filho e você não poderia ajudar na criação dele. Aí você pergunta pra pessoa, o que você acha que é plausível aqui? Eu ficar de longe olhando ou, sabe... Né? Mas é que eu não consigo entender as pessoas. E aí depois passa raiva, porque que bom que todo mundo, né, que a gente tem terapia, porque depois de um tempo, e hoje tá tudo mais equilibrado, né? Mas quando eu me separei da primeira e da segunda vez, aí você depois que se separa tem que fazer terapia um bom tempo aí para as coisas voltarem pro lugar, né? Hoje, como já tem um pouco mais de tempo, quer dizer, meu filho já tem 15 anos, então já me separei já tem bastante tempo. Apesar de que ainda dá dor de cabeça de vez em quando, mas no geral tá um pouco mais equilibrado. Mas eu me lembro que quando
quando a gente tem esses acessos de raiva, assim, a primeira coisa que eu pensava era tentar me reequilibrar, porque ele vê essas coisas, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo é você estar equilibrado para eles verem que o mundo é normal, que as coisas são, que a gente tem que ter uma vida tranquila, pra gente viver em paz mesmo, porque quando a gente se separa, não sei no caso de vocês, né, mas no caso do Norris aí, quando eu me separei foi bem traumático, da primeira e da segunda vez, então foi bem duro, eles viram e não foi uma cena bonita, digamos assim, então eu tive muito trabalho, né, inclusive aí com terapia e tudo, e hoje com meditação, para eles olharem para o pai deles, né, e verem um equilíbrio, né, e verem alguma coisa mais pacífica, mais em paz, para eles poderem também ter uma vida mais tranquila, né, porque senão fica aqueles meninos, sei lá, qual que é o impacto disso na vida adulta deles, eles acharem que é normal ver dois adultos gritando, por exemplo, né, esse tipo de coisa, ou pior, há pouco tempo atrás, alguns anos aqui, o meu filho chegou em casa com a história de família disfuncional. Eita, que ele porra. ouviu em algum... Aí, de novo, eu fiquei... Vamos usar os eufemismos. Eu fiquei meio triste nessa época. Primeiro, uma criança de, sei lá, 10 anos não sabe o que é disfuncional, sacou? Alguém falou pra ele em algum lugar. Aí eu falei, é melhor não saber, porque eu não quero criar inimizades ou briga comigo. Então vamos deixar de graça essa daí. Deixa de graça. E eu fiquei meses, sabe? Porque você tem que desconstruir essa imagem e explicar o que é disfuncional. É aquilo que não atende àquela função. E a família dele, ou a nossa família aqui, ela atende a função principal. Todo mundo se cuida, todo mundo se gosta e a gente está construindo uma coisa bacana para todo mundo no futuro. Isso é funcional, não é disfuncional, porque a gente não segue um padrão, pai, né? Mãe, filhinho com aquela cerquinha bonitinha e gramado na porta de casa. Pô, as pessoas são muito cruéis, né, cara? Puta que pariu, cara. Como é que tu fala um negócio desse com uma criança? Eu invejo o Marco ter essa paciência aí, porque eu venho de família italiana, eu sou italianão, eu falo besteira, xingo. Se o Miguel vem perguntando funcional, eu vou falar quem é o puto que vem falar essa merda pra você. Mas eu falei, tá? É porque agora, hoje, tá tranquilo, tá? Hoje tá muito tranquilo. Eu acho passei dessa... Você comentou da criança ver, né? Às vezes algum atrito, assim, da gente tentar buscar o equilíbrio. Eu acho que é muito importante a gente buscar sempre o equilíbrio, mas hoje em dia eu já não fico mais tentando esconder, respirar fundo, assim, de fingir que eu tô equilibrado, que eu tô pensando racionalmente. Eu já falo pro Miguel, Miguel, eu tô nervoso, eu acho que eu não vou tomar as melhores das decisões, mas isso daí me afetou e eu tô assim. Então, por favor, me dá sossego, vai pro seu quarto, me deixa aqui, deixa eu ouvir um podcast, assistir uma série, lavar a louça, espairecer. Lavar a louça é bom, bom. Sai de perto que já eu tô bom de novo, tô calmo. Há minutos atrás, antes de a gente começar a gravar com vocês, né, a gente tava falando exatamente sobre como a gente lida com as nossas emoções e como a gente apresenta nossas emoções para os nossos filhos. Sim. E aí a gente tava concordando aqui, que é um fato inédito, quase cometa Halley, que é tão... Assim, ao nosso ver, é tão pior esconder nossas emoções dos nossos filhos do que estourar, né? Simplesmente ficar chateado, ficar puto, ficar nervoso, ficar triste, ficar eufórico na frente deles. Entendeu? Porque eles têm que vivenciar isso também. Eu acho que tem que ser autêntico, mas a gente tem que entender que a gente é um modelo, né? A gente é o filtro do mundo pra eles, né? Então, tipo, eu não tô falando da gente, toda vez que a gente ficar com raiva, a gente explodir. Que é aquela coisa assim, tipo, se a gente tá desesperado, assim, tipo, por exemplo, a situação política atual, aí, cara, fudeu, tamo desesperado, meu Deus do céu, não é o fudeu, o mal ganhou. Tipo assim, a gente tem que ser minimamente um filtro para nossas crianças, pra não apavorar elas e deixar elas em pânico também, né? Mas elas precisam saber apavorar? O que a gente... Opa! Mas a gente, né, tem que, na medida do possível, ser genuíno. Acho que a palavra é essa, né? Ser genuíno com o que a gente tá sentindo.
Não, assim, a gente... E assim, eu não quero apavorar o Noah, mas fatalmente eu vou tentar tirar ele do Brasil e vou ficar aqui pra dar um ruim aí. Pera aí, como assim? Eu vou matar gente. Ah, é? É. Pegar em armas. Vou pegar em armas. Pegar numa foice. Revolução Armada. Sair por aí. Meu irmão... É porque as pessoas que me seguem... O episódio de política foi o passado. A galera que me segue... Não é seu. Foda-se. A galera que me segue no O cara já tá me Twitter... dando um golpe aqui no Me segue no podcast. Facebook, fica... Pô, Thiago, mas você é tão mais agressivo no Twitter e no Facebook. Eu falo, querido, você não tá vendo nada. Na minha casa tá todo mundo assim. A gente vai pegar facão, vai pegar o que tiver na frente e vai matar a gente, meu irmão. Você não tá entendendo. Entendeu? Porque na minha casa, caralho, a galera é comuna. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Na minha casa, a galera é comuna. E se quiser meu endereço, meu irmão, pode vir. Que isso, companheiro? Vai dar ruim pra tu. Tirando uma pessoa, né? Hã? Tirando uma pessoa lá. Meu irmão, se tu colocar um Noah na frente de qualquer fascista, ele enfia-lhe a porrada no fascista. E olha que a mão do Noah é pesada. Ô. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né? Vamos recuperar do golpe aqui. Agora eu tô melhor. Do podcast. Tô mais calmo. Eu precisava falar. Agora, assim, é interessante que a gente fica fazendo esses paralelos com a maioria do que a gente vê aí fora, até em filme também, né? Que é a cultura da mãe solo, que dá conta de tudo sozinha, e é o que vocês estão relatando aqui. E é exatamente isso, né? Tipo, não tem nenhuma diferença, e nem deveria ter, né? Mas eu fico pensando assim, o que a gente já fala muito também do que a sociedade fala sobre vocês, ou comenta, ou traz de bizarrice para os filhos de vocês, mas o que no dia a dia ali, né, tipo, como é que funciona? Tipo, sei lá, teu filho tá doente e você simplesmente não tem com quem deixar o seu filho, e aí você tem que faltar ao trabalho, ou então você vai levar o seu filho no pediatra, e não tem nenhuma outra pessoa para levar o seu filho no pediatra. Como é que é esse dia a dia com vocês aí no trabalho? Aqui comigo, eu sempre deixei bem claro em todos os trabalhos que eu entrei depois que o Miguel nasceu, de que eu vinha com um conjunto. Uhum. E, inclusive, no meu trabalho, muitas vezes o Miguel teve que ficar comigo lá, né? Ah, tá. Social, por exemplo. Quando eu me mudei para Campinas, eu estava trabalhando numa empresa de aplicativos, para criança, inclusive. E aí eu consegui, por ser um ambiente também que é interessante para quem trabalha lá, de ter a criança ali junto, né? E ele era um agregado ali. Já tem um beta tester, né? Ele ficava lá comigo lá e... Já tinha carteira assinada. Tinha algumas pessoas que olhavam torto, tinha pessoas que amavam. O Miguel, super simpático, ele chegava, cumprimentava todo mundo. Ele era muito mais simpático do que eu, porque eu vou na minha cadeira. Entra mudo e sai calado, né? Eu eduquei bem, mas... Você não se educou muito bem, não. Mas assim, sempre foi muito claro isso, tanto para o meu empregador quanto para os meus colegas. E hoje, acho que por ter esse posicionamento de não arregar, não dar para trás, eu consigo ter essa liberdade, né? E é um privilégio, aliás, né? Tem que deixar bem claro isso, porque eu tenho um trabalho que é, de certa forma, qualificado, né? Que precisa de graduação, precisa de algum estudo, e eu consigo uma flexibilidade, né? Por envolver tecnologia e criatividade. Às vezes alguém olha torto, às vezes eu finjo que não vi, e é isso. Cada um a gente vai dando o jeito que dá. Agora, sabe um negócio que eu achei interessante, curioso, vamos dizer assim? É que você falou, não, todos os meus trabalhos eu sempre vou deixar isso bem claro, que é um conjunto e tal. E eu fiquei pensando assim, cara, tipo, você precisa realmente falar isso, né? Você precisa realmente deixar isso claro, porque não vão te perguntar. Agora, se for uma mulher, vão perguntar, você tem filho? Como é que é? Não sei o quê. Mas pra você não vão perguntar se você tem filho ou não numa entrevista de emprego. Eu, no meu caso, eu sempre cavei os empregos que eu queria, né? E eu sempre usei minha rede de contatos e tal. E também o blog me abriu muitas portas, né? Então, como eu já falo de paternidade, já falo de filho, por exemplo, numa empresa de aplicativo infantil, isso me ajudou a conseguir um emprego. Então, todo mundo já sabia, não me perguntavam mesmo, né? E depois, quando eu fui trabalhar numa agência de publicidade, era um amigo que já me conhecia e via que eu criava conteúdo, né, para o blog e tal. E aí fui trabalhar lá criando conteúdo e redação publicitária. Então, eu sempre consegui os empregos com
com pessoas que já me conheciam de alguma forma, conheciam o meu trabalho. Então, para mim, é isso que eu falo de ser um privilégio, né? Não é uma coisa assim que eu tive que, sei lá, entregar currículo em um monte de lugar e pedir para me chamarem. Foi uma coisa mais orgânica mesmo. No meu caso, a galera não me pergunta se eu tenho filho, mas eu tenho que pegar o Noah na creche, porque deu ruim na creche, qualquer motivo vai sair mais cedo. Eu não falo que assim, eu posso ir. Não, é tipo, tô indo. Não tem... Ah, você tá indo aonde? Só tô indo pegar meu filho, acabou, não tem creche, eu vou lá pegar ele. Ah, mas e... Não, eu tô indo lá. Se eu tô indo lá é porque não tem ninguém pra pegar ele, né, querido? Eu tô indo lá de sacanagem, né? Porque eu quero dar um rolê. Eu tô indo lá porque eu não tô afim de trabalhar hoje. Então, e aí as pessoas que me contratavam sabiam que eu tinha filho, mas não sabem o que isso implica muitas vezes. Então, às vezes, tinha essa questão de mas você vai lá, mas não tem como outra pessoa ir, mas a reunião é muito importante. Então, às vezes eles não têm essa dimensão do que é ser pai, né? Sabe que eu sou pai, mas não sabe o que é ser pai. Mas eu tenho a mesma postura aí de falar, eu vou e acabou, porque é o que tem. Não é uma escolha minha, não é uma escolha do meu filho e é o que dá. A gente dá algum jeito. Minha vida é toda de improviso, então eu sou muito hábil para dar essas escorregadas. A vida de todo mundo que tem filho é mais ou menos por aí, né? Eu dei uma minimizada nesse problema há uns, sei lá, mais de 10 anos. Eu comprei uma moto que era para ajudar a me locomover, porque aqui em Brasília teve uma época aí que simplesmente explodiu de comprar carro e a gente não consegue se locomover. E teve uma época meio chata na escola do Diego, que ele tava sendo vítima do bom e velho bullying, né? Puta, cara. Então meu celular tocava e eu ficava meio desesperado, porque eu ficava, meu Deus, de novo, né? Aí não falhava, é mais ou menos assim. O senhor é o pai do Diego Lucas. Aí eu, meu Deus, de novo, lá vamos nós, né? Aí 4 da tarde, o escritório bombando. Tá bombando, tudo explodindo, e o Diego se machucou na escola. Aí lá vou eu, pego a moto e lá vamos nós, né? Aí cruza a cidade, 20 quilômetros, aquela correria. Caraca! É Brasília, né? Brasília, né? Brasília, irmão, é tudo... não, tá na asa sul. Não, isso aqui é na asa norte. Aí, que eu não moro em Brasília, eu moro numa cidade satélite, né? Eu não moro em Brasília. Porra, pior ainda, né, pior cara? ainda, maluco. É só se for rico pra morar lá, né? Não é o meu caso aí. Como eu trabalho lá no centro, eu moro aqui aí sei lá, mais ou menos uns 18 quilômetros. Então eu pegava minha moto e vinha pra escola. Aí eu já conhecia todo mundo da direção, né? Aí o que aconteceu dessa vez? O que aconteceu? Aí brigaram, os meninos bateram no Diego de novo. Caralho. Isso aconteceu muito. Não vamos falar o nome das escolas aí, mas aí eu deixava ele aliás, deixava, né, 1 hora mais ou menos, e ele entrava na escola e o pessoal ia rezar, e tinha bandeira, um negócio super bacana, e daqui a pouco ligavam e o Diego tomou uma surra na escola. Aí lá foi eu 4 horas da tarde Escola de correndo. famílias tradicionais brasileiras, né? Enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas enfim, é mais ou menos por aí. Talvez seja meio off-topic, mas olha, eu fiquei tão chateado que eu tirei ele da escola, não porque ele apanhou muito, mas é porque os caras lá, um belo dia, eu reclamei tanto na escola, falei, gente, meu filho não pode apanhar desse jeito aqui nessa escola, né? Vocês estão, tá demais. Eu acho que eu reclamei muito, reclamei até com o Monsenhor, não sei, o chefe lá da escola, mandei um e-mail lá, bem objetivo, bem grosseiro mesmo, né? Aí eu falei pra ele, todo dia meu filho tem que apanhar nessa escola aí, quer dizer, o cara reza e depois entra na escola e toma um pau. Aí começaram a dar advertência pro meu filho. Que isso, brother? Cara, meu filho tomava uma advertência por semana. Aí ele ia ser expulso, né? Aquele esquema, né? Perseguição. Preparando a cama, né, cara? Aí eu falei, cara, não vai rolar. Aí eu tirei logo da escola, tava fechando o ano, tirei ele da escola, porque eu vi que tava ficando chato, né? Tava ficando chato. Que meu filho, eu não sei, em muitos casos, né? A gente aqui acaba sendo muito pacífico, e ele é muito pacífico. Eu acho que o pessoal exagerava um pouco e abusava um pouco da paz que ele emanava, e aí não tinha jeito, né? O pessoal batia muito nele. Aí uma vez mudaram até as regras da escola, porque como eu deixava ele, sei lá, 10 minutos antes da aula, aí ele entrava pra aula,
pra sala, e um desses dias, que foi basicamente o dia que eu decidi que ele ia embora, ele entrou pra sala e tinha outros alunos lá um pouco, né, agressivos, fecharam a sala, dois meninos pegaram e encheram ele de porrada. Que isso, rapaz? Bateram muito nele. Aí, o que aconteceu? A partir daquele dia, mudaram a regra da escola, que não podia mais entrar na escola, vocês tinham que ficar tipo no limbo ali, entre o portão de entrada da escola e o portão do... tipo assim, eu não quero ter responsabilidade se as suas crianças estão se porrando na rua. Eu só pensei isso, tá? Não, mas eles não estavam na rua, eles estavam do lado de dentro da escola, naquele pátio gigante. Só que aí todo mundo fica ali, né? Mas você não pode entrar na sala, porque aí as salas ficam lá em outro pavilhão, aí tava tudo trancado, aí não podia mais entrar. Aí eu acabei, no final do ano, falei, cara, não dá porque eu tenho que trabalhar também, né? Apesar de o pessoal ser muito compreensivo com relação a essas coisas, mas isso de sair com essa frequência acaba sendo chato mesmo, né? E sem contar da questão física mesmo, fiquei preocupado de em algum momento alguém machucar ele de uma forma mais grave. Correndo o risco de ser repetitivo, eu tenho 95% de certeza de em quem essas famílias dessas crianças votam. Olha só. Polemicão, olha só. Não é questão de polêmica, olha cara, só, é questão de raiva. Peraí, eu tô percebendo. Mas eu só queria levantar um ponto aqui que o Rafael já levantou lá no início do programa e reconheceu que, tipo, realmente é admirável a paciência do Marco. Cara. Que, olha, se os meus filhos são porrados na escola, mano, eu não respondo por mim não, hein. Se o Noah é porrado na escola, provavelmente eu receberia uma advertência. Desculpa, seu filho matou alguém na porrada. Sei lá. Não é tão bonito assim. Não é tão bonito assim. Tá. Na verdade, é porque eu trabalho num tribunal, sabe? E eu vejo o que acontece. Eu vejo muito essa questão das responsabilidades. O que acontece com as pessoas, entende? Então eu vejo que. Cara, você não tem ideia. Uma dessas vezes. Eu não gostava muito, por exemplo, que a mãe dele fosse lá na escola, porque ela é um pouco mais... agressiva. A mãe do Diego é um pouco mais agressiva. A mãe da Mariana é tranquilona, mas a mãe do Diego é um pouco mais, assim, digamos assim, mais assertiva, né? E um dia ela foi na escola. E os meninos passaram lá, e os meninos... Aí meu filho falou, foi aqueles ali que me bateram. Aí, pô, eu fui lembrar, gente, eu trabalho no tribunal, né? Por acaso, a minha companheira ela é advogada. Então eu sei bem o que acontece nesses casos, aí eu só peguei e separei ela, porque ia dar BO, ia dar problema, e só que cara, a gente se ferra depois, tá entendendo? Talvez não, a gente ainda, não, uma das questões dessa, talvez não seja o caso do Rafael, mas uma das questões é que como você cria, né, o seu filho, você, ele, ou no meu caso, meus filhos, tem uma questão legal envolvida nisso aí também, tá? Claro. Né? E vou te falar, advogado é caro. Nossa, advogado é caro, porque às vezes tem um litígiozinho aqui e ali, aí do nada aparece aí uma continha de 5, 10 mil reais. Isso faz parte da nossa vida. Ah, entendi. Isso faz parte. Você se separou, todo mês ali, ó, dia 5, PA pra cá, PA pra lá. Não tem conversa. Por sinal, é a única coisa que não tem fiança. Você não pagou, atrasou, a mulher vai na delegacia, você vai preso e não tem conversa. Então tem muitas questões legais que estão diretamente relacionadas a essa questão de cuidar dos filhos, sabe? Isso tem que ser bem divulgado também. E eu acho que escola é um lugar muito interessante para gente que é pai solo, né? Porque embora tenha todos esses problemas, eu vejo muito assim... que é quem divide um pouco comigo a responsabilidade do Miguel. Então, quando eu saio para trabalhar e o Miguel vai para a escola, é tipo um alívio, porque é um trabalho que eu tô dividindo com outra pessoa, né? Com certeza. Da educação dele. E acaba tendo essa função meio assistencialista mesmo, né? De ser um lugar que acolhe, que ensina, que socializa, o que para mim é super importante na minha condição atual. Só que eu também, talvez por ser participativo, tenho alguns problemas com a escola do Miguel também, porque o Miguel é uma criança que ela é um pouco mais distraída, ela gosta de passear, não gosta de ficar sentado, não gosta de fazer a lição. Então, volta e meia ele sai para beber água e não volta, fica andando, porque ela tem um bosque.
E ele gosta de ficar passeando. E às vezes ele apanha. Nesses casos também, ele tá andando sozinho, pega um aluno mais velho, idiota, e bate nele. E para fazer alguma graça, passa o pé. E também tem vezes que ele fica passeando e as professoras vão atrás dele buscar para ele voltar para a sala. E aí ficam pedindo para ele voltar para a sala, implorando lá. Aí ele não volta. E aí me ligam para ir buscar ele. Toda vez que meu telefone toca no trabalho, já me dá um gelo no coração de saber que é a escola dele. Às vezes é conta, mas às vezes é a escola. Você fica até aliviado quando é conta, né? E teve uma época que Miguel não estava nem um pouco afim de entrar na aula. E mesmo eu conversando com ele sempre e tal, conversando com a terapeuta e tal, e me ligavam mais ou menos 2 vezes por semana para ir buscar ele antes da hora. Caraca. Aí teve uma hora que eu falei assim, ó, o Miguel não tá entrando, mas ele tem que estar na aula. Vocês estudam, né? Pedagogia, estudam licenciatura, vocês têm que saber lidar com criança. Né? Não dá para tudo vocês ficarem responsabilizando o pai, pedindo ajuda pro pai, até porque isso tira a autoridade, né, do professor da escola. Tipo, você não obedece, eu vou chamar seu pai. Porra, não é assim, né? A criança, ela tá ali, tá tendo que aprender, tem que entender que o professor é uma autoridade, o professor tem que saber dialogar com essa criança, tentar entender o que está acontecendo, por que ela não quer entrar na sala, tal. E eu acho que quando a gente é mais participativo, até, pelo menos é a minha vivência, a escola meio que fica mais aconchegada de falar para ir buscar e tal, coisa do tipo. E é complicado, porque no nosso caso de pai solo, pegar o filho na escola mais cedo significa que você vai acabar com toda a rotina de trabalho, porque você não tem com quem deixar, ou se você está muito desesperado, vai ter que arranjar alguém, você vai ter que acionar uma rede de contatos, e, tipo, desordena toda a vida, né? Tanto da criança quanto da gente pai. E eu acho que a escola a gente tem que ter um pouco de sorte, né? Mas muita conversa com os responsáveis, porque ela acaba sendo mesmo um auxiliar, né, na educação do nosso filho e da gente também na nossa vida, por a gente não poder contar sempre com um outro companheiro. Eu entendo que a escola, talvez por causa da minha própria formação, né, ali a gente quem veio ali dos anos 80, o Brasil não era muito rico nos anos 80, assim, faltava muita coisa por aqui, e eu acho que o conforto e a paz, essa tranquilidade, esse certo conforto, que também conforto não é exatamente a palavra mais correta, mas assim, essa paz que eu tenho hoje, de, digamos assim, ter uma certa flexibilidade na vida, é porque eu estudei bastante, estudei pra caralho, pô. Então quando eu vejo hoje que eu vejo que eles não têm o mesmo gás, assim, para estudar. Eu vejo que, sei lá, o Diego, de vez em quando, ele pega uma recuperação aqui, uma recuperação ali. Eu sempre lembro que isso tem um custo lá na frente. Então, a escola, para mim, cara, eu sou muito exigente em relação à escola, porque eu não consigo ver uma alternativa de sucesso na vida, a menos que tenha uma herança, né? Não é o meu caso. Mas se você não tiver herança, se você tiver que se fazer sozinho, cara, você vai ter que ralar muito e tem que estudar de verdade. E eu não tenho visto isso como sendo uma constante hoje nas escolas, né? Muito pelo contrário. O Diego, às vezes, até que tá melhor agora, mas de vez em quando, para estudar matemática, eu lembro que às vezes chorava aqui, que eu não quero estudar, que eu não quero. Chega atrasado na escola, aí liga pro pai, não pode entrar porque chegou 5 minutos atrasado. Aí eu fico sem argumento para falar alguma coisa com a escola, porque de fato, você tem um horário lá, né? Então, você vai falar o quê pro cara? Fala, pô, o moleque tava passeando, olhando andando com as mãos no bolso, ouvindo música, indo pra escola, perdeu o horário, é isso daí. Então eu acabo sendo um pouco, sei lá, talvez até um pouco exigente ou intransigente com esse lance de escola que tem que ir mesmo e vai ter que estudar, porque eu não consigo ver alternativa. Eu tô aqui hoje, mas eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E quando eu sair, como é que eles vão ficar, entendeu? Eu acho assim, também depende muito de professores, né? Por isso que eu falo que envolve um pouco de sorte. O Miguel, ele sempre estudou em escola pública. Eu nunca tive condições de escola particular para ele. E, por exemplo, o primeiro ano ele teve uma professora que era um pouco novata. No segundo ano ele pegou uma professora que era maravilhosa. Tipo, chamava para conversar,
explicar, entender os contextos da família e tal. Legal. E todas as escolas que ele foi também é do lado de comunidades, né, bem periférico e tal. E inclusive essa professora do segundo ano foi quem, assim, me deu um lampejo de esperança no mundo e me fez estudar pedagogia, que agora eu tô Olha só que legal. graduação, minha segunda. E aí no terceiro ano, o Miguel teve uma professora que é extremamente tradicional e tem um pouco mais de dificuldade para lidar com crianças um pouquinho mais fora da caixa. Eu e o Miguel, por exemplo, a gente tem diagnóstico de TDAH. E eu acho que não é um problema. Eu acho que é muito divertido ser TDAH, inclusive. Mas é uma grande dificuldade de lidar com rotinas mesmo, com coisas repetitivas e tal. E isso afeta muito a escola, né? Tanto que a maioria das pessoas que têm diagnóstico de TDAH acontece quando a criança vai para a escola, né? Que percebe que ela é bem diferente dos outros alunos. E minha mãe aposentou. É isso. Acho que a gente teve a sorte de encontrar alguns professores bons. Sim, eu acho que é uma discussão que é muito mais ampla, né, do que o que a gente está tentando fazer aqui, até porque envolve educação, e eu mesmo tenho várias críticas com relação ao modelo tradicional de escola de ensino que se tem hoje, né? Mas eu acho que é importante no sentido de que é o que o Rafael falou. Acho que no fim da conversa é isso. A criança ela precisa de outros modelos de vínculo, precisa criar vínculo e ter outros modelos de referência que não só a gente, né? Então eu acho que esse papel é importantíssimo, mas desde que seja uma relação minimamente saudável, né, cara? Bom, a gente tá aqui já chegando já no finalzinho do nosso episódio. Vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar agora pra finalizar a pauta? Eu tenho uma pergunta. Ah, você resolveu participar do Você tá programa? aí? Caraca, o Vitor tava aí. Achei que tinha ido ao banheiro. Então, uma pergunta pro Marcos. Marco, fiquei pensando em diversas formas de fazer a pergunta, mas eu não achei nenhuma forma interessante e inteligente de fazer, então eu vou fazer de qualquer maneira mesmo, tá? Faz da maneira burra, então. Qualquer maneira, burra não. Alguém já falou com você, ofendeu, deu alguma intenção errada ou alguma coisa que você não gostou pelo fato de você ter 2 filhos de mães diferentes? Todos os dias. Eu vou até falar devagar, porque se você precisar cortar, fica à vontade. Não, pode xingar todo mundo. Xinga a galera lá mesmo. Quem ouvir pode não gostar muito. Mas eu nem sei se é o caso também de vocês, mas no geral o pessoal que vem de igreja tem um pouco tem uma crítica um pouco mais ácida em relação a essa condição de que eu tenho de... Quer dizer, eu nunca fui casado, a verdade é essa, né? Eu nunca já casei, tá errado, né? Pra eles você já tá errado aí. Desculpa, eu sei que talvez eu vá pro inferno. A galera da igreja inferno. só fica chateada se você não for o Bolsonaro, que tem 3 casamentos e 3 filhos, casa casamento, né? Sei lá. Eu nunca casei, eu morava junto, namorava, etc, e aconteceu, né? Mas eu vejo muitos colegas, assim, que tem essa visão mais cristã da coisa, que tem que estar casado, tem que ter aliança no dedo esquerdo, não pode nem estar no dedo direito, tem que estar no dedo esquerdo, já tem que ter casado, essas coisas tudo. Esses caras fazem comentários meio chatos, né? Uma vez uma colega minha falou assim, você acha muito bonito, né? Eu não acho bonito, é um fato da minha vida, quer dizer, aconteceu. Assim. É isso, pô, não tem escolha. Cara, é tipo, Caralho, que o pessoal fala que você não sente saudade da balada. Cara, eu nem sei mais o que é balada. Meu filho tem 15 anos, eu tinha 22 anos, basicamente, quando meu filho nasceu, eu não tive esse negócio de balada, essas coisas. Quando a pessoa fala, assim, você acha bonito, fala, eu casei pra me separar. Eu tava planejado, eu casei e falei, olha só, em 6 anos a gente separa, beleza? É que nem moto, cara. Se você andar de moto, só tem Depois de um 2 filho. rodas, aquela porra vai cair, velho. É porque eu tenho uma bicicleta, eu caí esses dias e me arrebentei, então é mais ou menos isso, né? Eu talvez não vá pro céu por esse comentário, mas muitas dessas pessoas que me falaram isso hoje estão separadas numa situação igual ou pior, porque tá naquele caso do marido que não troca nem a fralda. O cara, de 15 em 15 dias, ele aparece pra levar o menino pra tomar sorvete. E tira foto do Instagram. Uma colega, esses dias, exatamente uma dessas aí que reclamava tanto, falava que era uma coisa meio feia, talvez até, né? Ela se separou esses dias e a filha dela tá passando por um momento bem complicado, porque não foi uma separação legal e tudo. E assim, o que eu entendo cara, faz parte da vida, velho. Casar e separar faz parte da vida.
Eu não vejo por que eu me sentiria culpado de um dia eu falei, cara, eu não consigo mais viver com você. Então eu vou para outro lugar, cada um na sua. E você vai no churrasco e tem que ouvir essas coisas, e às vezes é chato. Mas eu nunca falei palavrão pra ninguém. Eu só pensei, mas eu nunca falei. Eu percebi que você consegue não falar palavrão, é verdade. Jamais conseguiria. Porque é foda também, né? Se for todo mundo Eu acabei de ouvir o foda. Se eu for reclamar, eu nunca mais eu não ia ter amigo, sacou? Não, mas a gente teve uma limpa recente nas amizades, né, Vitor? É sério, a gente teve uma limpa. Não, nem por causa de política, não, mas por causa de paternidade mesmo. Ah, é? É, a gente teve uma limpa recente aí. Paternidade ausente? Esse aí finge que nem existe. Eita porra, hein? Esse aí é bom. Porra, esse aí tem que ter. Não vou nem dizer o que tem que ter. Mas é. Mas olha, quando você fala isso de Marco, de que, poxa, as pessoas que já criticaram, toda uma situação até pior e tal, tipo, você tem que pensar que, na verdade, pro cara, tá de boa. Tá ruim é pra mulher que provavelmente ficou na merda e pro filho ou pra filha que tá ali sozinho sem o pai. Mas na maioria dos casos, o pai tá de boaça. O cara, tipo, que se foda, vai lá procurar seus direitos, eu vou pagar a minha pensão aqui todo mês e... Quando paga. Quando paga, né? E, tipo, de 15 em 15 dias, sou super pai, né? Tipo, sou o herói dos meus filhos. Instapai. Instapai. Então, tipo, cara, foda. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Isso não vai entrar na minha cabeça nessa vida. Talvez na próxima, sei lá. Mas nessa vida, porra, velho, entrou na chuva, tem que se molhar, pô. Aí você entra na chuva e cara, não troca fralda, velho. Tem cara que não troca fralda, velho. Porra, pior que Você tem. sabe que isso não me incomoda tanto, de não trocar fralda. Eu sempre me incomoda muito mais um pai agressivo ou coisas do tipo, mas esse pai que não troca fralda não me surpreende, porque é isso, né? A paternidade é uma relação, se constrói no dia a dia, nas coisas que você faz. Se você não faz, você não sente falta, porque você não construiu isso, né? Essa ponte. Então, pra ele não afeta, igual afetaria a gente, por exemplo, sei lá, ficar um dia longe sem o cheiro. Cara, mas olha só, você falou aí, eu vivo numa bolha mesmo, porque eu não conheço pais agressivos, ou então eu sou cego, totalmente cego, que eu não consigo me lembrar de um pai agressivo com os filhos, ou perto de mim, pelo menos. Eu acho que eu vivo realmente numa bolha que pra mim o pior mesmo é a fralda, que eu vejo as mulheres passando as noites em claro e o cara dormindo lá. Isso é o pior. Eu acho que eu vivo mesmo em outro planeta, talvez, né? Eu gosto até de lembrar também que essa questão de paternidade e maternidade, acho que não dá pra gente esquecer que ela é construída, né? Historicamente, socialmente. O que hoje a gente acha inconcebível, antes era normal, né? Antes nem a mãe cuidava, era ama de leite. A ama de leite não cuidava dos próprios filhos, cuidava só daquela que era a função dela, obrigatória. Vai mudando o tempo todo os papéis, né? Eu espero que cada vez mais os papéis sejam equilibrados. É uma pena que ainda não seja o padrão, mas acho que aos pouquinhos tá indo. O ser humano é muito cagado, né? E é com essa frase que a gente vai ficar nessa nossa pauta aqui. Que o ser humano que acabar o ser é humano. muito cagado. Não vai demorar muito, não. Do jeito que tá, né? Indicações supimpas! Muito bem! Agora estamos aqui no nosso bloquinho de indicações supimpas e eu quero saber o que os nossos convidados queridos trouxeram para compartilhar conosco. Mais recentemente, minha filha tá mexendo no Scratch. O que é isso? Que é um programinha para... É uma linguagem de programação para crianças. Opa! É lúdico, ela sozinha. Eu mostrei um dia e ela chega em casa à noite, pega o computador, senta no cantinho e fica lá fazendo cartãozinho pra mãe dela, essas coisas assim super lúdicas, né? Então eu acho que é um passatempo super legal para pais e filhos, e o site é scratch.mit.edu. É bem fácil de achar, na verdade. E bem fácil de trabalhar também, né? A gente passa boas noites aqui, eu e ela, brincando de fazer cartõezinhos e dancinhas, né? Cartõezinhos e dancinhas e vídeos no Scratch. Pô, maneiro, cara. Maneiro. E aí, Rafael, tem alguma coisa aí?
Tenho 2 dicas. Um é livro, é uma ficção, que chama O Menino Feito de Blocos, de um cara que chama Kate Stewart. E é legal que ele conta a história de uma família que a criança é autista. E o pai era super mais envolvido com o trabalho, a mãe sobrecarregada, até que dá um basta, eles se separam e o pai vai tentar reconstruir a relação com o filho dele. E eu acho legal tanto essa questão do pai buscar, né, construir essa relação com o filho, como também como ele consegue construir, que é através de videogame. E o menino autista, ele tem uma habilidade muito grande com Minecraft, né, que é um mundo um pouco mais controlado, tem suas regras, é muito mais envolvente do que o mundo real para uma criança autista, né, que o nosso mundo é caótico. E é um livro lindo, eu li há mais ou menos uns 2 anos, mas é uma história que me marcou bastante. Eu achei bem bonito, eu recomendo. É uma literatura bem fácil, você lê rapidão. E pra gente que é pai, assim, pai solo, tal, ele traz uma visão muito interessante dessa relação. E a segunda dica, aí já é uma coisa mais antiguinha, é um filme, o Kramer versus Kramer. Puta, na minha indicação. Que caoseiro da porra. Tem que indicar porra nenhuma. Então Fala eu vou aí, deixar Rafael. pra você falar, Não, depois não, eu vou pode dar falar. uma... Eu tenho não, 4 fala filmes. Não, agora você vai Eu falar. tenho 4 filmes. E eu vou dar outra dica, então, que é o filme O Campeão, que também é de um pai que cria o filho sozinho. Infelizmente não tem naquele serviço de streaming onde todo mundo acha, mas você consegue achar em locadoras suecas. O Campeão é aquele filme antigaço? Nossa, John filme triste pra Voight, caraca. ele é um boxeador. É o filme mais triste da história. É o filme do Não Campeão, não É Campeão. sim, é o filme Cara, não mais faz isso triste não. da história. Não faz isso Agora não. eu sei, nossa. Esse Pra filme, chorar igual. esse filme Rafael, que isso? é pra arrancar o coração dos peitos. Esse filme Você foi não eleito o gosta filme dos mais triste da nossos ouvintes, história. cara? Oficialmente. 2 horas de filme Você e não tem a gosta dos cena mais nossos triste da ouvintes, história. cara? Porra, que isso? E é a história de um ex-campeão de boxe, que ele sai dessa vida, acaba se envolvendo com alcoolismo em jogo, e aí ele decide voltar pra fazer uma luta, pra dinheirinho. levantar dinheiro, e aí é foda. O filho dele, ele precisava juntar dinheiro principalmente pro filho dele. A mulher reaparece na vida também da criança, depois de uns 7 anos. É uma confusão total, mas é lindíssimo o filme. E quem não chorar com a última cena do filme é um monstro. Porra, não tem coração. Possível. É isso. Aí você pode falar sobre o Kramer vs. Kramer. Vai lá, Vitor. Posso ir? Vai. Primeiro, Capitão Fantástico. Isso aí já falamos Já é várias antigo, vezes. já. Isso aí já é nem antigo. cota Já tá aí, batido. Já vai estar batido. Inclusive, no último até comentamos sobre ele. Primeiro que eu tenho que falar é Gifted. Gifted. O presenteado? Exatamente. O dotado? Eu não sei o nome em português. Aí tem que ver. O que acontece? A história não é bem de um pai, mas sim... O que acontece? Tem É a de um avó... cachorro. Tem a avó... Foi mais sério, licença. Ah, então tá bom. Tem a avó que tinha uma filha superdotada. E essa filha superdotada acabou tendo um relacionamento e teve uma filha também superdotada. Certo. Até que chega um ponto, a mãe cobrava muito da filha, do fato de ser super inteligente e tudo mais, até que chega um ponto que ela vai se suicida. Acaba que a filha superdotada, a neta no caso, né? Vai pra guarda do tio. E o tio passa a criar ela. Só que o tio quer criar ela como uma criança normal. E a avó quer criar ela como, tipo, botar em escolas especiais, quer investir nela, quer que ela seja super do super. E nisso rola essa disputa judicial entre os dois de quem vai ficar com a guarda da criança. A avó é cheia da grana, o tio, digamos assim, tem mais coração, por assim dizer. É um filme muito bom. Legal. Próximo filme, seguindo a indicação, já dita, Kramer vs. Kramer, que é um filme muito antigo. É a história de 2 pais que se divorciam, a mãe sai, o pai fica com a guarda do filho. Depois de muito perrengue, eles conseguem estabilizar. Assim que estabiliza, a mãe volta querendo a guarda também. E pau na justiça também. Tudo é justiça, tudo é justiça. Tudo é. Você hoje tá bem justiça. Exatamente. Pra dar aquela É quebrada... um filme com um elenco maravilhoso, né? Exatamente. O Dustin Hoffman com a Meryl Streep. Ó, aí sim. Ele vê de melhor. Eu tô vendo na sua história. E pra finalizar as indicações de justiça, o Advogado do Diabo. Não, um filme de comédia. Opa. Eu, meu irmão e a nossa namorada. Ah, eu achei que era eu mesmo e a Irene.
É só isso? Vai falar só Calma, deixa eu ler aqui. Que por acaso... Não, eu ia falar, Eu Mesmo Irene, por acaso é um filme de pai solo. É verdade, eu nunca vi Eu Mesmo Irene. Por quê? Eu achei que você ia falar 3 solteirões e um bebê também. Ah, Por acaso. também, né? É porque Eu Mesmo Irene é o... Mas o Jim Carrey é O pai Jim de Carrey alguém? sendo pai de 3 meninos. Caraca, que são superdotados. É verdade, é verdade. E- Olha, tá vendo só? Já E indiquei. tem eu Mesmo e Irene. Nossa Namorada. É outro filme de comédia. Que, assim, o Dan é pai de 3 filhos. Ele é viúvo, cria as filhas de maneira bem fechada, bem infantil, infantiliza elas, reprime elas e tudo mais. Aham. Sendo que ele trabalha no jornal, ele vem de uma imagem diferente da criação dos filhos dele, até que ele acaba se apaixonando por uma mulher, e na verdade a mulher era namorada do irmão dele, ele não sabia. Enfim, é um filme de comédia, mas trata um pouquinho da parte da paternidade, e enfim, é uma comédia assim que envolve esse tema. Eu preciso ser sincero que eu não entendi absolutamente Ou seja, é um nada. filme que dá pra você não ver. É, eu É acho isso que aí. sim, Se você né? não quiser. É, eu acho que dá pra cortar Os outros, essa, né, os na outros edição, inclusive, né? tem que ver. Tá. Obrigado, Vitor. Eu Não Mesmo precisava Irene ter também, você não forçado. precisa ver não. Você precisa ter forçado a ser o último não, mas tudo bem. Ah, um filme de comédia. Muito bem, eu não tenho indicação nenhuma não, chega de indicação por hoje. Vamos então finalizar esse episódio logo. Ih, tá acabando. Muito bem, queria agradecer aí a presença de vocês, queridos Rafael e Marco. Marco, tá bom, Vitor? Entendi. Ah, sim. Deixem aí suas considerações finais, suas redes, como é que o pessoal acessa vocês e tudo mais. Eu fico satisfeito de saber que a gente no mercado de podcast no Brasil tem uma diversidade tão grande que hoje, poxa, a gente tem um podcast que fala sobre pais, né? A paternidade, isso é inacreditável, né? O que é Você isso aí? parar pra imaginar que, sei lá, quando eu comecei a ouvir podcast, já tem algum tempo isso, né? A gente só tinha aquele podcast nerd e de repente hoje a gente tem todo tipo de podcast, né? Inclusive esse é um dos primeiros, bom, é o primeiro sobre paternidade que eu conheço e eu fico super feliz de ter participado e de alguma forma ter contribuído aí pra quem tá nessa difícil tarefa, né? Porque não é mole, não. Ser pai, cuidar dessa molecada aí, criar bons cidadãos que o Brasil tá precisando aí, né? Mas eu fico bem satisfeito e eu queria agradecer vocês aí a oportunidade. E por acaso, eu conheço o blog do Rafael desde 2010, desde que ele lançou. Uia. Olha só. Eu acesso o teu site desde aquela época lá do livro lá do Renato Kaufmann. Eu acho que você sabe quem é. Era só Mato, Nerd Pai, Diário Grávido, eu. Isso, Tem seu exatamente. gestante. Exatamente. Então, Toda hoje boa a do gente vê Supercafé. que começou ali, né? Tudo isso de paternidade. Hoje a gente tem um material super bacana aí pros pais. Quando o Diego nasceu, foi terrível, cara. Foi terrível aprender tudo sozinho, na unha, né? Na raça ali. E hoje tá, sei lá, tem tanto material disponível aí. Eu fico satisfeito de que vai ser melhor daqui pra frente. Bom, eu também aproveito para agradecer vocês. Eu acompanho o podcast de vocês desde o comecinho. O podcast de vocês, o Entre Fraldas também, que é concorrente. Não sei se pode citar. Tá vetado, Mas, tá vetado. Tá vetado, fala de concorrência. São 2 podcasts de paternidade que sempre me emocionam. Quando chega no meu feed, eu sempre fico feliz. E olha que eu devo ter uns 40 podcasts. Aí quando chega os seus, eu passo pra frente. Opa, aí sim. Dos outros. E é muito legal dividir histórias. Eu acho muito importante isso que a gente faz, né? De criar conteúdos para outros pais. Eu tenho, como eu já comentei, o meu blog Família Palmito desde 2010. Hoje em dia tem canal também no YouTube. Eu demorei, porque eu sempre fui meio caipira pra câmera. Mas agora eu tô enfrentando isso, aprendendo a editar, esses trâmites. E aí é só pesquisar lá, youtube.com/Família Palmito, Família Palmito no Facebook, o blog também é nores.com.br. No Twitter eu só pistolo sobre política, se alguém quiser acompanhar é @RafaNores. E no Instagram também, Rafa Nores, mas lá eu pego um pouquinho mais leve e falo mais de paternidade mesmo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado novamente por vocês terem aceitado aí o nosso convite, que tá gravando aí até tarde. A gente que tem filho sabe que
A rotina começa cedo, então eu prometo que a gente vai terminar agora rapidinho. Agradeço aí, valeu. Mas antes, é claro, a gente não pode deixar o retorno triunfal de Mr. Berto para suas hashtags, né, Berto? Fudeu. Hashtag fudeu não, cara. Não pode ser Fudeu que essa. já não tô aqui, não sei. Já não tô aqui mais. Eu acho que eu tenho. Opa, aí, ó. Aí, Quem sabe? Você tá falando só drama. Pode ser que seja hashtag, pode ser aí um hashtag pai unicórnio que existe. Muito Boa, bom. boa, gostei. Gostei. Muito bom. Tá aprovado. É unicórnio, mas tá aí. Tá O aprovado. Thiago tinha soltado a última frase dele, que era boa pra um hashtag também, né? Tá tudo cagado, alguma coisa assim. Tem a hashtag pessimista aí, que é hashtag a humanidade tá toda cagada. Bom, estamos aqui então chegando a mais um final de programa. Se você quiser falar com a gente, já sabe, né? tricodepaz@paizinho.com. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, então tudo / Tricô de Paz. Só vai lá, troca aquela ideia com a gente, manda uma mensagem, que às vezes se você mandar uma mensagem no Instagram, por exemplo, você nunca vai saber quem vai te responder. Às vezes pode ser eu, pode ser o Berto. Na verdade, só eu e o Berto, né? Porque o Vitor não responde ninguém. Nunca. Mas você pode saber, ó, se eu souber. O Queiroz responde, eu mando coração. Você manda coração, é verdade. Ou você só responde quando é pra me zoar, pra me xingar. Com certeza. Aí eu respondo. Como Tricô de Tem Paz. que ser mais rápido. Não se esqueça aí, né, de dar aquele seu review maroto pra gente, aquelas 5 estrelas, né, deliciosas no iTunes pra gente. De divulgar o nosso podcast pros seus amigos aí. Se você conhece outro pai unicórnio, pai solo, pô, manda pra esse cara aí, ele vai gostar de saber que existem outros como ele. Apesar de não serem muitos, mas existem. E que eles não estão sendo caçados. Exatamente. Mas o sangue deve ser, o sangue de um pai solo deve ser um sangue Deve fazer umas magia top. não é? Pô, deve ser uma loucura. Não se esqueça também de apoiar esse projeto lindo que é o nosso podcast, com a nossa campanha de financiamento coletivo. Vai lá em paizinho.com/apoiar, você vai descobrir como é que você pode ajudar a gente a manter essa tranqueira, mas que é uma tranqueira feita com muito amor e com muito esmero. A gente também precisa agradecer finalmente a nossa equipe Supimpa, Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini pela edição, a equipe da Vitrine, com a Maíra Leassis, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes, e a nossa equipe de revisão, que eu vou falar 5 vezes o nome da Juliana Gago, porque da última vez cortaram o nome dela e ela ficou puta comigo porque achou que eu não tinha agradecido a ela. Então agora você foi agradecida quintuplamente, Juliana Gago. Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg, o nosso vegano mais amado da Bacolândia. A gente... O Berto tá balançando a cabeça aqui, estribuchando. A gente se vê na próxima quinta-feira às 10 horas. Um beijo, tchau. Beijo de boas para nosso tempo. Valeu! Tchau. Valeu, até mais. Falou! Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.